Muito bem, alô, muito bem, está começando nesse exato momento mais um podcast Happy Hour. Acho que é o episódio de número... me perdi. Nem eu lembro mais. E hoje nós estamos, Josi, com convidados de elegância, inteligência e sabedoria. Né? Quero apresentar duas pessoas muito inteligentes aqui. Meu nome é Carlinhos e aqui o Josemar. E nós temos também aqui, eu quero cumprimentar ele, Matheus Alves. Faz, Matheus, boa noite. Boa noite. Paz do Senhor, boa tarde a todos que estão acompanhando essa live. Na verdade, isso aí. Amém. Isso aí. E nós estamos também aqui com ele que não está aparecendo. Rapaz, ele não quer aparecer, apareça aí, rapaz. Não é brincadeira, não. Anderson Mazur, boa noite, Anderson. Oi, galera, tô aqui escondido. Capaz seja com vocês aí. Vamos lá para mais um podcast. Ele tá que nem o Sombra do Ratinho, né? Só ouve essa voz. Não, é que Sombra. É que daí não cai, né? Não cai, não tem perigo de cair. Muito bem, mas vamos lá. Hoje nós vamos continuar o nosso debate Apocalipse. Nós tivemos, acho que 2 vezes com o Matheus debatendo esse assunto, uma vez, não me lembro, uma vez, né, sobre o Apocalipse. A gente tivemos 2 debates, uma vez sobre o Apocalipse e o Anderson também uma vez sobre o Apocalipse. Então hoje é a 2ª vez em que os dois vão estar juntos, presentes aqui, debatendo esse tema. Então o tema de hoje vai abordar o anticristo, o tema de hoje vai abordar também assuntos variados. Não sei para que lado vocês vão desencadear. Positivo? Então a gente vai fazer o seguinte hoje, para não ficar muito extenso, pediria, né, não vou aqui cronometrar um tempo igual a gente tinha planejado, mas pediria que você não fosse, né, que a gente não fosse muito extenso na nossa introdução e nem na nossa colocação. E depois da vinheta a gente dá início aqui no nosso debate aqui, o podcast debate, né? Meu Deus, eu tava falando pro José, a gente vai fazer o último debate no podcast e depois a gente vai voltar com as entrevistas e o debate à parte. Depois da vinheta a gente tá de volta. Meu senhor. Agora sim, muito bem, de volta aqui no nosso podcast. E agora sim, né, aquele que é o galã da Comunidade da Paz. Deixa eu só organizar a imagem. Agora sim, aquele que é o galão da Comunidade da Paz, o Anderson conseguiu, né, pegar 4. Não é brinquedo não, gente. Eu tô meio gripado, eu já com Covid aí. Boa sorte pra vocês. Misericórdia, muito irmão. bem, muito bem. A gente vai começar então a falar a respeito do Apocalipse. Os temas são variados, a gente planejou falar um pouquinho sobre o anticristo hoje. E nesse entendimento, eu queria dar a palavra primeiramente aos nossos convidados. Primeiramente, Jô, você tem alguma coisa a agregar, acrescentar, falar nessa noite aí? Não, que vocês possam estar junto com a gente. Se você está acompanhando essa live aí, se inscreva no canal Kadosh History, no canal Edifixe, e junto a gente vai crescendo. Se inscreva no canal Kadosh History, nem precisa. Todo mundo. No meu você vai ter o conteúdo. Todo mundo que for inscrito no canal Kadosh History sai de lá e vem pro canal Edifixe. Você fica fazendo campanha contra mim, ó, velho? Muito bem, vamos lá então. Brincadeiras à parte, né? Muito bem, vamos lá então, vamos dar início. A gente vai começar com o Anderson novamente, né? Mas que a introdução não seja para Deus. Anderson, você fala um pouco. Bom, não precisa ser especificamente sobre o anticristo, pode ser dentro do tema. Bom, então eu vou dar um resumo do que a gente falou na semana passada, que daí a gente consegue entrar mais contextualizado no assunto, né? Bom, semana passada a gente falou sobre alguns pilares que delimitam e contribuem para o entendimento da escatologia.
Nós falamos sobre os dois principais pilares em que a escatologia ela se fundamenta, né? Nós falamos sobre a esperança, né? Eu até citei semana passada uma frase do Dr. Russell Shields, que ele fala assim que escatologia não tem objetivo de responder às suas curiosidades, mas sim despertar a sua responsabilidade, né? Então, a escatologia ela se fundamenta em dois pilares, a esperança, né, que Apocalipse, se você parar, estudar, entender, você vai ver que é mais um livro de esperança do que de qualquer outra coisa. E também é um livro que se fundamenta no pilar da missiologia, né, de você entender qual é a sua missão. Então, a gente começa a olhar, e precisa começar a olhar para Apocalipse com essa visão, uma visão de esperança, da qual o propósito de Deus é estabelecido, e também de missiologia, né, onde você entende qual é a sua missão perante o mundo e perante a obra de Cristo, né? Então acho que isso aqui, senão eu já vou entrar muito não. Muito bem, perfeito. Agora a gente vai passar a palavra então para o Matheus Alves, nosso convidado também aqui, sempre tem estado conosco. Ele que esteve ministrando na igreja. Não é o nome da igreja? Casa de oração. Casa de oração, da pastora Denise, né? Graças de Deus. Matheus, pode fazer a sua introdução, fica à vontade no tema que você vai abordar, no assunto que você vai falar. Estou vendo que a tua Bíblia está. Ele fez uma agenda na Bíblia, né, para fazer suas anotações, então pode fazer a sua introdução. boa noite a todos, que vocês possam ficar até o final deste debate, para que isso venha acrescentar algo bom em sua vida. Por muito tempo, quando eu li Apocalipse, eu de certa forma tinha medo, porque foi colocado no meu subconsciente que o diabo é alguém que vem para nos destruir. E por mais que a palavra diga isso, que o diabo é ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir, isso só acontece com aqueles que não têm uma vida com Deus. Logo eu percebi que se eu tenho Cristo Jesus, eu tenho que olhar para Apocalipse, e assim como o Anderson falou, isso tem que trazer para mim esperança. Porque o livro de Apocalipse vai falar sobre o final triunfante do nosso Jesus vencendo Satanás. Isso para nós que somos igreja tem que ser algo tão fantástico, tão maravilhoso, saber que aquele a qual nós acreditamos, a qual nós confiamos, Jesus Cristo vai vencer a morte e vai nos levar a um lugar muito melhor, que é o céu. Então, ao lermos Apocalipse do capítulo 21 até o seu final, nós temos que ter esperança e encher o nosso coração de júbilo, de alegria, soltar um sorrisão no rosto mesmo, porque sabemos que o nosso Jesus está voltando. E também, ao ler Apocalipse, eu vejo pro lado da santidade. Tudo que está escrito aqui, as passagens bíblicas sobre as simbologias, vai constar sobre vestimentas brancas, sobre o trono majestoso, lembrando sempre que só vai chegar no céu quem tiver uma vida aqui na terra consagrada ao Senhor, uma vida santificada a Ele. Então, que nessa noite, através dessas revelações que é dita para João, mas que serve para nós nos dias de hoje, nós venhamos ter uma clara certeza que o nosso rei está voltando, mas só vai buscar os que permanecerem fiel até o fim. Amém. Muito bem. Boa introdução. Agora a gente vai com a introdução do Josimar. Isso aí, galera. Graça e paz a todos. Muito boa noite ou boa tarde. Não sei em qual momento você está vendo essa live, porque a maioria acompanha, né, quando os dias vão se passando aí, eles vão acompanhando. Mas, dando início aqui, eu acho que é uma palavra que a gente deve ressaltar aqui, e os nossos amigos aqui já falaram, né? Que o livro de Apocalipse, eu acredito que ele é um livro de esperança, né? Não é um livro para que você tema o que está por vir, mas é um livro para te dar esperança de que no final tudo vai estar bem para nós, porque nós estamos com Cristo, nós estaremos com Ele, né? Nós já vivemos uma vida com Ele, já temos esse tempo de convivência com Ele. Então, quando esse grande dia vier, quando Cristo realmente voltar, nós vamos ser aqueles que a palavra declara que vão estar diante do Filho do Homem de cabeça erguida, ou seja, aqueles que não têm vergonha ou falta de nada, porque cumpriram aquilo que Deus esperava deles. Então, esses vão chegar naquele grande dia com a sua missão completa, né? E pela graça de Deus, eu creio que nós vamos ter essa capacidade de ouvir, né? Entra, servo bom e fiel,
no gozo do seu Senhor. Então que esses possam ser nós, né? Que a gente possa pagar esse preço, que a gente possa estar firme, vivendo, né, a fé, o amor e a esperança. E a palavra diz que o maior desses é o amor, mas ele precisa estar aliado à fé e à esperança. E a palavra de Deus dá esse lugar para que a gente possa ficar firmes, né? Ter essa capacidade de resistir o dia mau e aquilo que está por vir. Então, que a gente possa estar com Cristo, né? Muito bem, glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. Tudo traduzido aí, como é que é? Literal, sei lá. Hebraico, grego e aramaico. Grego, significado, dicionário, tudo aqui. Mas muito bem. A gente vai dar prosseguidade, então. Eu queria destacar aqui, né, o próprio profeta Daniel. Quando a gente fala em escatologia, Apocalipse, já foi discorrido que muitas pessoas elas têm uma dificuldade. Quem é que não tem? Eu confesso que eu tenho dificuldade em entender algumas coisas, né, no Apocalipse. A gente discorreu a semana, o debate anterior, né, não a semana passada, mas o debate anterior sobre se a igreja seria arrebatada antes, durante ou depois. Então, há muitas dúvidas, né, independente de qual seja a posição das dúvidas, né? Agora, quando se trata dessas dúvidas que a gente tem, muitas pessoas elas deixam de estudar, de buscar o conhecimento, né, desse livro, né, que fala do fim das coisas, né, da doutrina das últimas coisas, né, escatologia, doutrina dos últimos tempos, das últimas coisas. Mas a palavra é muito necessária. E quando nós temos a palavra, nós precisamos interpretar, entender, pesquisar e estudar, né? Então, quando nós temos o desejo, nós que somos de Deus, devemos ter o conhecimento, devemos ter o desejo de ter o conhecimento das coisas de Deus, né? Nós devemos pesquisar na palavra. Eu sempre digo um salmo que eu carrego comigo, que é o Salmo 119, 105, a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, o Salmo 119, 105. E o profeta Daniel, quero começar aqui a minha introdução falando do profeta Daniel. Eu tenho um texto aqui que eu separei, né, aqui que eu quero estar lendo com vocês. Até o profeta Daniel, quando ele ouviu, né, porque tem escatologia ali no livro do profeta Daniel, né, coisas que remetem ao fim dos tempos, e ele quando ouviu os mistérios de Deus nesse sentido, ele mesmo confessou, Daniel capítulo 12, versículo 8 diz assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? O que eu quero concluir com a minha introdução aqui? Daniel ouviu uma coisa, remetendo ao fim dos tempos, e ele falou, eu não entendi. Mas ele faz uma pergunta para Deus, né? O que isso quer dizer? Né? Qual o significado dessas coisas? É através da oração, através, né? Hoje nós temos uma ferramenta chamada Bíblia, então através da oração, através da palavra, e o profeta Daniel, um homem de Deus, um homem de intimidade, mesmo assim ele não entendeu, mas ele teve o desejo de entender, ele foi buscar a revelação, a iluminação do entendimento. Então se você é como eu, que tem o desejo de entender, de aprender as coisas de Deus que remetem ao fim dos tempos, né? Vamos estudar junto. Então fica conosco aí, a gente vai aprender, a gente vai estudar. Se você tem a sua dúvida também, você deixa o comentário no chat, que a gente vai estar respondendo as questões no próximo debate. E eu quero concluir com isso, então. Esse desejo, né, mesmo não entendendo, de buscar, de aprender, de interpretar com cuidado, porque a palavra de Deus traz libertação, traz entendimento para nós. E agora eu já passo a palavra para o Anderson, né? Isso aí. Vai lá, Anderson. Diga. Pode continuar aí. Entra no... Bom, então a gente vai, se quiser aí, começar a entrar um pouquinho mais fundo. Vamos lá para Mateus capítulo 24. A gente vai falar um pouquinho sobre missiologia, né? Qual é a nossa missão? Qual é a missão da igreja perante esse tempo, né? Porque se a gente for olhar em toda a Bíblia, toda vez que Deus ia levantar um novo tempo, ele sempre antes levantava um novo homem representando esse novo tempo que ele iria levantar, né? Ou seja, Deus chama Moisés, Deus tira Moisés de onde ele estava, leva ele para libertar o povo, né? Ou seja, Deus sempre, toda vez que Deus for levantar um novo tempo na Bíblia, né? Claro que a gente já sabe disso, que
que na verdade Deus Deus é um Deus de progressividade, né? Ou seja, ele sempre vai dar continuidade àquilo que ele já estava fazendo. Mas, né, deixando isso um pouco de lado, a questão que toda vez que Deus vai levantar um novo tempo, ou um novo tempo de novo, ele sempre levanta um homem para sinalizar esse novo tempo que ele está levantando. Então, por isso que é muito importante a gente entender qual é a nossa missão perante isso. Uma coisa muito interessante que a gente precisa pensar é o seguinte: se você quer entender Apocalipse, né, a escatologia, que é o fim de todas as coisas, a gente precisa voltar lá no começo para entender como era o começo. Porque, como a gente falou na semana passada, Apocalipse vai falar o quê? Vai falar da restauração de todas as coisas, ou seja, você só restaura algo que já existia, né? Ou seja, você não restaura algo que vai nascer novo, então você só traz restauração àquilo que já existia. Então, se Apocalipse fala sobre uma restauração, a gente precisa olhar para onde e o que vai ser restaurado, né? Então, a gente vai olhar para Gênesis no capítulo 3. A gente vai ver o seguinte: Deus chega para Adão e fala o quê? Adão, onde você está? O que é interessante é que Deus não fala assim: Adão, o que você fez? Adão, o que você estava fazendo? Não, ele fala: Adão, onde você está? A gente sabe que o Éden foi um lugar criado por Deus para quê? Para habitar com o homem. Se eu perguntasse para vocês aqui, qual é o chamado de vocês? Qual é o chamado? O que você entende por chamado? A gente vai uma pergunta ou é só uma? Não, uma pergunta retórica. Pode responder. Não, pode concluir, depois eu respondo. Porque se você prestar atenção, e eu acredito que isso veio na cabeça de vocês, assim como veio na minha também, quando a gente pensa chamado, a gente sempre liga ao talento. Mas o chamado nunca, assim, nem sempre tem a ver com o talento. O talento é o resultado do chamado. Posso responder agora? Eu entendo assim, é chamado, eu acho que... Qual que é o teu papo aqui? Tu mistura tudo na beboa, cara. Eu entendo que chamado é assim, tipo, quando a gente pega lá no Gênesis, já entrando nesse entendimento, a gente pega no Gênesis, tem o pecado original, conhecido teologicamente como pecado original, né? Ali em Adão. Então, automaticamente, a consequência disso foi a separação do homem e Deus, certo? Beleza, então, esse chamado eu entendo que é Deus chamando o homem para estar na sua presença. Né? Tanto é que, quando nós pregamos na igreja, nós fazemos um convite, né, para as pessoas virem até Jesus, voltarem do lugar onde elas deveriam estar, que é o lugar na presença de Deus. Né? Mas eu ouvi um pedacinho disso que você falou aquele dia no retiro, né? Essa parte do Gênesis, né? Do lugar, não é bem o lugar, mas é aonde, né? Estamos com quê? Se você puder refrisar para mim, eu agradeço. Não, então, vou ter que assistir a live de novo. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre chamado na Bíblia, em Gênesis a gente vai ver a primeira vez que Deus chama o homem. Então, toda vez que a gente fala sobre chamado, a gente sempre pensa no talento. Poxa, então o meu chamado é pregar o evangelho, porque eu tenho uma eloquência na oratória. O meu chamado é cantar, porque eu tenho uma voz bonita. O meu chamado é ser músico, porque eu tenho facilidade em aprender. Posso fazer uma pergunta nesse sentido? Por que então que todo mundo... Eu entendo, eu concordo com esse entendimento teórico, que a gente até falou que, né, em alguns momentos esse chamado e aquela diferenciação entre chamado e vocação. Porque vocação você prega, por exemplo, e louvo. Então é uma vocação que você tem, você foi vocacionado para isso. Né? A gente tem exemplo de Jeremias, né, desde o ventre ele foi vocacionado. Mas por que todo mundo pode ser pastor renomado, teólogo, né, pastor de igreja grande, igreja pequena, porque todo mundo entende chamado como sendo cantar, como sendo pregar, como sendo evangelizar ou algo nesse sentido? Por que você acha que acontece? Na verdade, a gente equívoco. Então, na verdade, a gente precisa entender o quê? Em Gênesis, a gente vê a primeira chamada de Deus. Primeiro, Deus chamou o homem, chama Adão. Adão, onde você está? Certo. Quando a gente fala sobre chamado, o que vem na cabeça? Não, o meu chamado é cantar, pregar, dançar. Só que a gente pensa, só que tem um seguinte aí. Aquilo que você faz é sempre o resultado de quem você é. Deus chama Adão o quê? Adão, onde você está. Então, chamado não é fazer, chamado é ser um lugar. Porque Deus cria o Éden para habitar com o homem. Então, chamado não é o que você faz. Então, Deus nunca te chama para fazer, Ele te chama para ser. Né? Quando o jovem rico chega para Jesus e fala assim: Jesus, o que eu posso fazer para dar o reino dos céus? Aí Jesus falou assim: não, vende tudo que tu tem, mas peraí.
Você presta atenção na pergunta, o que eu preciso fazer? Ou seja, a gente sempre tem aquela mentalidade de que se eu fazer, então Deus tem que respaldar aquilo que eu estou fazendo. Mas essa mentalidade, quando acredita em salvação, nós temos também esse entendimento, né? Porque a gente acha que primeiro que a gente acha que a gente é salvo pela graça, né? Mas depois a gente acha que a gente permanece salvo de acordo com aquilo que nós fazemos. Isso é coerente, é certo, é correto ou não? Na verdade isso é outro ponto. É outro ponto. Mas a gente acha que a gente é por aquilo que nós fazemos. Né? Só fechando a questão. Sim, vamos ficar nesse assunto. Do tema do chamado, a gente já entra nessa questão da salvação. Soteriologia, nós então, a gente sempre pensa que o chamado está ligado àquilo que Deus nos chama para fazer. Só que aquilo que a gente vai fazer é um resultado de quem a gente é e o lugar onde a gente está. Né? Foi isso que eu falei, foi isso que eu falei lá no retiro, que Deus ele nos chama, que para Deus importa mais o lugar onde você está do que aquilo que você está fazendo. Que você pode estar fazendo muito bem, mas estando no lugar errado. E o seu lugar é Deus. O seu lugar é onde Deus criou para que você estivesse. Né? Então muitas vezes a gente quer fazer, só que a gente não olha para o lugar onde a gente está. E esse lugar é o secreto, esse lugar onde Deus cria para estar com a gente, né? Então, para Deus importa mais o lugar onde você está do que o lugar que você está fazendo, né? Porque é muito interessante, porque senão a gente se torna eficiente. A gente só faz aquilo que a gente tem que fazer. Só que o que Deus nos chama não é só simplesmente para ser eficiente. Se a gente entende o lugar onde está, nós nos tornamos eficazes, nós fazemos o que tem que fazer. Que Deus nos chama para fazer o que precisa fazer. Ele nos chama para fazer o que tem que ser feito. Né? Porque a gente pode ver, durante a história, a gente vai ver grandes e muitos homens de Deus, mas que a vida não teve relevância nenhuma. E a gente vai ver homens que muitas vezes não foram tão famosos, não foram tão conhecidos, mas que dentro de uma realidade transformaram muitas pessoas e promoveram o reino de Deus. Então, para Deus é mais importante o lugar onde você está do que aquilo que você está fazendo. Porque o que você vai estar fazendo é um resultado de onde você vai estar, que é em Deus, né? Aí, só para a gente dar uma pinceladinha na questão da salvação, a salvação é o seguinte, nós precisamos entender a salvação ela não é o fim das coisas, né? Você não vai para a igreja, aceita Jesus, está salvo e acabou ali. Não, a salvação é o retorno, é um caminho de retorno, né? Quando o homem peca, ele cai e ele é retirado do lugar de onde ele está em Deus. É o chamado. Ele é retirado do lugar onde ele está em Deus. Então, a salvação é um caminho de retorno. No Gênesis, Deus cria o Gênesis, o que Deus fala para Adão? Agora, governe sobre todas as coisas. Governe sobre tudo isso que eu criei. Então, esse é o lugar que Deus criou para o homem, um lugar de governo. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes, né? Nós somos eleitos no Senhor, ou seja, então, quando a Bíblia diz assim, olha, a ardente expectativa da criação aguarda o quê? A manifestação dos filhos de Deus, ou seja, ela aguarda que os filhos de Deus entendam quem eles são. Filhos de Deus. A Bíblia diz que trata ele como rei dos reis. Então nós temos um lugar de governo em Deus. Então se nós entendemos esse lugar de governo, nós entendemos a salvação. Porque Deus nos chama para esse caminho. Então a salvação não é o fim de todas as coisas, é apenas o começo. É a trajetória de volta, é como se você criasse uma estrada para você ir totalmente contrária de Deus, e lá na frente Deus faz um retorno para você, para que você retorne à realidade que Ele criou para você. Essa é a salvação. Então ela é apenas o início de todas as coisas. Gostei do exemplo, porque quando a gente erra uma BR, a gente passa uma entrada, a gente vai lá no retorno e pega novamente a estrada correta. Uhum. Muito bem, então beleza. Agora a gente vai. Quem é o próximo? Eu sei, José? Pode o José. Vai lá então, José. Dentro dessa questão, assim, a gente meio que tenta, né? A gente tenta corrigir, falando a respeito disso, algo que é anticristo, vamos dizer assim. Porque, olha só, vendo o que o Anderson estava falando, é um perigo quando aquilo que você faz se torna maior do que quem você é. Né? E hoje, um pensamento, vamos dizer assim, anticristo que tem se instalado no nosso meio é que para você ser alguém, você precisa estar fazendo. Cara, as redes, você sempre precisa estar postando que você está realizando algo, que você está em movimento. Para que as pessoas, para que você tenha relevância. Só que eu concordo quando o Anderson fala que para Cristo,
mais importante do que você fazer algo por ele é você ser alguém nele. Porque daí quando você parte para o fazer, você tem o caráter que você construiu estando nele, não vai fazer com que lá na frente você caia, né? O caráter, ele só te sustenta quando você constrói ele no início, e isso às vezes ninguém vê, é só você e Cristo. E tipo, isso que a gente fala aqui, é meio que a gente está corrigindo esse pensamento anticristão, porque algum tempo a gente estava conversando aqui, a gente concorda que também a marca da besta é uma forma de pensamento, né? É algo que está sendo construído na mente das pessoas, e não é de agora, já faz tempo que para você ser respeitado, para você ser alguém, para você ser reconhecido, você precisa estar fazendo algo, construindo algo. Só que muitas vezes a gente constrói tudo sem estar com Deus, e isso que é o perigo. Quando aquilo que você faz se torna mais importante do que aquilo que você é. Por exemplo, eu acredito que tem pessoas que têm um talento para, por exemplo, música, para cantar, para pregar, para escrever. Só que muitas vezes isso se torna tão importante para ela que a intimidade com Deus ela deixa à parte. Porque é mais importante ela estar mostrando um talento, ela está crescendo no talento, ela está crescendo naquilo que está fazendo. Algum tempo atrás, esse pastor ele já morreu, e é um homem de Deus. Olha, lindo a história dele, que é o David Wilkerson. Ele falou que uma vez ele foi convidado para ir numa casa de um pastor, que a esposa do pastor estava preocupada com ele, porque era um cara ativismo. Ele corria, ele fazia, ele realizava. E estando ali na casa deles, o pastor, o Wilkerson, né, falou para ele, viu, faz quanto tempo que você não ora? E ele ficou quieto, porque ele já até tinha esquecido do que é isso. Daí a esposa falou, pastor, já faz 1 ano que ele não ora, porque ele não tem tempo para parar, porque ele precisa sempre estar fazendo algo. Então, o que eu aprendo com isso? Que aquilo que ele fazia se tornou mais importante do que aquilo que ele foi chamado para ser em Deus, né? Então eu concordo com isso, e é algo que a gente precisa estar corrigindo urgente, né? Porque infelizmente até aqueles que estão em grande evidência na mídia gostam, fala pra gente, você precisa estar realizando, meu irmão, entendeu? Você precisa estar criando algo, você precisa estar em movimento, e às vezes o que Deus pede é que a gente pare. E muitas vezes o que Deus quer é que a gente pare um pouco para apreciá-lo, né? Para ver quem que ele é, para construir algo entre eu e ele, para que depois eu possa derramar ao mundo. Porque quando você parte do fazer em nome de Deus para o mundo, você pode até realizar, você gera um movimento, você cria uma ideia nova, mas aquilo não se sustenta, né? Então acho que isso é muito importante a gente estar falando. Eu lembro daquela passagem onde a igreja estava no início, e a igreja era. Eles estavam realizando porque eles construíram algo entre eles e Deus ali. O Gamaliel, né, aquele mestre da lei, no Sinédrio, ele fala assim, olha gente, se essa obra que eles estão realizando for de Deus, ninguém vai poder parar. Então essa frase o que diz? Aquelas pessoas eram conhecidas como aqueles que são do caminho, aqueles que tinham uma intimidade. Eles eram, e aquilo que eles estavam fazendo estava sendo respaldado porque eles eram. Não era mais importante fazer, era importante ser, né? Então isso é gratificante quando você consegue ter essa ideia, essa consciência que o mais importante é você ser do que você fazer. Perfeito, depois eu quero fazer só lembrar, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Mateus, é contigo, meu jovem. Amém. Eu creio assim que para nós que estamos no ano de 2022, uma das grandes coisas que tem acontecido e que torna evidente a volta do nosso Messias é a falta de fé em Cristo Jesus. É a falta de reverência ao nome do nosso Deus. Como as pessoas estão assim vivendo uma apostasia tão grande que elas pararam de buscar a Deus para ir atrás de opiniões de pessoas, porque aquele famoso disse é mais importante. Ao citar vocês falando o que é chamado, eu olho e eu penso assim que chamado é realmente ouvir a voz de Deus.
Porque quando alguém vai na minha casa e aplaude lá e bate palmas, o momento em que eu ouço a sua voz, eu vou atendê-la. Então, quando Deus me chama e eu vou atendê-lo, eu estou cumprindo o meu chamado. Quando Samuel está dormindo, ele ouve alguém chamar, e ele vai até lá e diz, é o Senhor? E ele diz, não sou eu. Depois de um tempo que ele começa a entender de quem é a voz, e era a voz de Deus. E quando a gente vai para Apocalipse, João, nada mais, nada menos, fez do que exatamente isso. Ouvir a voz de Deus. O anjo estava revelando para ele o que iria acontecer. Aí nós citamos aqui que salvação não vem por obras. E é óbvio que não. Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 17 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali a de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece senão o que o recebe. Aí no 18, João vai escrever, a igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E sei quais são as suas obras, as primeiras e as últimas. Aí vai dizer, porém, vocês têm, no meio de vocês, estão tolerando um espírito de Jezabel. Ou seja, aqui a igreja, digamos, aos olhos daqueles que estão vendo, é uma igreja perfeita. Porque é uma igreja que está compartilhando amor. Ou seja, tem homens ricos lá dentro, que estão dividindo cestas básicas, que estão levando remédio para os enfermos, estão levando roupas para aqueles que não têm o que vestir, mas estão sentados nas cadeiras praticando coisas boas, mas estão deixando uma mulher, que é prostituta, falar no meio deles. Ninguém está censurando aquela mulher. Ninguém está dizendo que aquela mulher está servindo ao Deus mundano. Então o que eu olho assim para Apocalipse, eu vejo também está se cumprindo no nosso meio. É que nós temos focado talvez em sermos pessoas boas, mas não estamos repudiando os Jezabels, os espíritos de Baal e a falta da fé, a falta da confiança em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, isso aí. Glória a Deus. Minha vez, né? Então, eu vou falar pouco porque daí eu vou servir o café. Quem quer café? Você quer café, Júlio? Um cafezinho é bom, né? Com leite ou sem leite? De qualquer maneira é bom. E você, Matheus? Não quero. Um café pingado. E você, Josi? Um café pingado? Você já ouviu falar do café pingado? Às 3 horas É, pingado é preto, né? Vamos lá. Então, a gente falou um pouquinho sobre salvação e obras aqui. O Matheus também ele frisou ali que a salvação não é pelas obras, né? A gente tem um texto clássico conhecido lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação é pela graça mediante a fé e não vem, né, de nós, né? Não é por obras para que o homem não venha se gloriar da sua própria salvação. Então não há como se gloriar. Eu sou salvo porque eu faço. Eu sou salvo porque eu sou, né? Se você, né, tem a possibilidade de ser alguém separado, alguém santo, alguém que tem temor, é porque o próprio Jesus um dia ele fez a obra na cruz e ele me proporciona hoje a fazer, mas muito mais do que fazer, a ser. O Anderson falava a respeito, eu acho, durante a explicação dele, ele falou em o homem se tornar um lugar. Foi isso que eu ouvi. Uhum. E isso faz todo sentido, porque quando nós pegamos o Novo Testamento ali, a gente começa a entender que o homem ele é a casa de Deus, né? Que a igreja, a construção lá, seja de cimento, de tijolo, seja de madeira, seja de palha, enfim, não importa. É apenas uma construção, né? Quem é a casa de Deus, quem é a verdadeira igreja é o homem. O homem é a morada do Senhor. Então, em Cristo Jesus, o homem passa a ser, né, em Cristo, na pessoa de Cristo, o homem passa a ser novamente a morada de Deus. Isso é muito interessante. Voltando à questão das obras, né, nós não somos salvos pelas obras, mas as obras que nós fazemos, Deus ele preparou para que nós realizássemos as obras. De antemão, diz o texto de Efésios, no capítulo 2, versículo 10, diz assim que ele preparou as obras. E repare que está no mesmo texto, onde fala de salvação, que a salvação não é pelas obras, mas ao mesmo tempo cita as obras que Deus preparou para que nós andássemos nela, para que nós a fizéssemos, né? Efésios 2,10 está esse texto. Então, nem aquilo que nós fazemos, por exemplo, o Mateus, eu sei que ele é um cara que faz lá as consagrações, faz os cultos, né? Ministra,
né? Fez muito trabalho aqui na pracinha, aqui em Arapoti, né? É um cara que faz, né? Então, nós entendemos que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas aquilo que fazemos é resultado de nós estarmos sendo salvos, né? De nós termos sido salvos em Cristo Jesus. E para voltar para o tema de escatologia, depois se vocês também quiserem fazer, e aí foi falado, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante também, que eu não posso deixar de falar, a falta de temor. Ele falou que quando ele falou um pouquinho ali sobre o anticristo, ele falou daquilo que a gente está vendo hoje em dia, a falta de temor, de reverência, de oração. Hoje as pessoas acham que a igreja é a sala da sua casa, né? Tem gente que não respeita mais, que não há mais aquele temor, aquela reverência, né? Pode a questão da oração, a questão de você de comportamento. Hoje fica difícil separar quem é crente, quem não é crente, quem é joio e quem é trigo. Isso é um fato. Então a falta de temor, de reverência, ela vem há muito tempo. E a cada dia mais vem se perdendo isso, né? E principalmente, eu vou falar para você, nós temos um livro atemporal que é a Bíblia Sagrada, né? Um livro, né? O maior escritor que teve, né? O livro mais famoso, pode até ajudar algumas pessoas, um livro de autoajuda, um livro, enfim, tem vários livros que ajudam pessoas, né? Mas atemporal, assim como a Bíblia, Billy Graham já dizia, a Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Então, como a Bíblia, não existe outro. Todo mundo tem uma Bíblia na sua casa, né? Apesar de ser o livro que todo mundo tem, não é um livro mais lido, não é um livro, né, que a gente dá uma importância. A gente prefere muitas vezes ler as mensagens do WhatsApp, gastar 2-3 horas, ler um livro de receita. Não tem nada contra isso, é interessante, eu gosto de ler. Estou com um livro que o José me emprestou ali, que é do Luciano Subirá, O Impacto da Santidade. Mais uns 3 anos eu consigo terminar de ler ele, e aí já devolvo, né? Só não colocar para venda lá no feirão, né? No bazar. Mas isso levantado pelos meus colegas para concluir aqui, né? Eu concordo plenamente. A questão da me fazer dessa a gente se cobra muito. Eu agora que comecei a trabalhar, eu entendo que a gente para de fazer algumas coisas, parece que para de dar visibilidade, parece que a gente precisa ter aquela necessidade de fazer para receber o aplauso, né? Para dizer que a gente é bom, né? Enfim, a gente tem essa necessidade, o homem tem muito essa necessidade de fazer, de mostrar alguma coisa, né? Isso pode é que na verdade a gente confunde, né? Na verdade, tudo aquilo que Deus nos chama para fazer não é para que as pessoas vejam o que a gente está fazendo, não. Na verdade é para nos ensinar. Tudo aquilo que Deus te chamar para fazer ou te colocar para fazer é sempre para te ensinar. Por exemplo, o José, que tem filho pequeno, se ele chamar o filho pequeno dele para ir no trabalho dele, ele falar assim, ó, filho, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui, e o filho dele vai lá, chegou o final do dia, o filho dele vai mais atrapalhar ele do que na verdade ajudar. Só que o fato do filho dele estar junto com ele vai criar nele a mentalidade como o pai dele quer as coisas. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender, que quando Deus nos chama para estar nele, por mais que naquele momento você não esteja fazendo nada, por mais que naquele momento você não esteja tendo relevância aos olhos dos outros, mas você estando em Deus, cria em você a mentalidade como o seu pai quer as coisas. E quando você for fazer, você não vai fazer porque você sabe, você vai fazer porque Deus quer que você faça. Entendeu? Muito bem. Isso aí, concordo plenamente. Bom, eu vou deixar então para voltar no tema aqui, na minha próxima fala, positivo. E eu quero aproveitar, antes de eu estar passando novamente a palavra com o Antes, e aí para o Matheus. E aí, enquanto você vai falar, vamos pegar um cafezinho para nós lá, tá? E aí o Matheus quiser... tem água ali. Ele tá moendo a garganta, ele está preparando lá. Glória a Deus, né? Muito bem. Deixa eu estar falando algo importante aqui, dando uns recadinhos, então, para a gente dar continuidade aqui ao nosso debate, né? Primeira coisa, né? Já queria estar mostrando aí para você esse evento que vai acontecer pelo Conselho de Pastores Oficiais e Líderes da cidade de Arapoti. Você vê aí na sua tela o banner, né, do seminário, né, Harpa e Taça, que vai ocorrer das 14 às 22 horas. E olha só, que eles têm pausa para coffee break, coisa maravilhosa, vai estar no céu. Mas o mais importante não é isso.
Né? Uma coisa que eu quero destacar aqui, que a entrada, que custaria R$35, é gratuita para incentivar você que está na sua igreja, que é um homem de oração, você que é líder de departamento, né? Eu aconselho você, né? E com certeza o seu pastor, se estiver no conselho, está aconselhando você a fazer esse seminário. Quando vai ser? Dia 2/7 de 2022, próximo sábado, na igreja do nosso amigo Matheus Alves, na Igreja ao Brasil para Cristo, ok? Anderson, por que eu deveria fazer o Arpitaça? O Anderson que já está no caso de oração. Uma pergunta quase igual. Então faça. Por que Arpitaça? Porque com certeza as pessoas vão ver o banner e vão perguntar por que Arpitaça? Isso é muito interessante, porque a gente vai ver... Posso responder essa? Não sei. Vai falando aí então porque harpa e taça enquanto o banner tá na tela. Vai falando aí, Justo. Tá? Mas tem que saber, vamos ver aqui com o Anderson, porque harpa e taça, vê se eu tô certo, por causa pra músicos e servos, né? Quer voltar pra mim em cima? Não, vai deixar fechado assim? Vai então. Na verdade é muito interessante porque a gente vai ver quando Davi estabelece a adoração, né, por 24 horas. Na verdade, esse é um dos fundamentos, né, da origem da casa de oração. Quando Davi estabelece, né, a adoração 24 horas, né, por dia, e se eu não me engano fica por 40 anos, né? Se eu não me engano são 40 anos contínuos. Uhum. E a questão da harpa e taça é a questão de realmente disso, né, da gente juntar a adoração com a música, né? Uhum. Porque nós vemos lá nos textos lá quando diz que esqueci o texto. Nós vemos lá que quando há aquela visão da adoração, e daí no céu há os anjos cantando e tal. Então a origem dessa questão da harpa e taça é geralmente isso, porque havia a adoração, né, que é simbolizado pela harpa, e a taça das orações, né, que fala da taça dos incensos, dos pedidos daqueles que intercedem diante de Deus. Então é por causa disso, a harpa e a taça é como se a gente unisse, né, essa questão da adoração e da oração para um único propósito, né? Oração, adoração e proclamação da palavra. Tá dentro do Apocalipse, né? Por coincidência, nós estamos falando sobre o Apocalipse. E eu quero incentivar vocês, já faz um ano que nós temos exercido isso aqui na nossa cidade, né? Em comunhão com a casa de oração, e incentivo você a orar, incentivo você a buscar a Deus e entender. É muito interessante que a gente estava falando nisso, sobre as pessoas terem... deixa eu passar para a gente. Eu vou mostrar a câmera, mas se estiver errado. Depois dessa parte você vai cortar? Você vai cortar, né? Você vai cortar? Eu não ouvi a resposta. Se puder fazer de volta. Você vai cortar essa parte? Porque... Não, porque nós estamos falando... Não, e eu falei agora sobre cortar aqui, eu falei sobre cortar? Vai ficar na íntegra. Não, corta essa parte que eu falei sobre cortar. Então, é interessante a gente falar nessa questão do texto que o Matheus leu, sobre a Jezebel no meio da igreja. E é interessante porque se a gente vê a Bíblia vai assim, vai dizer assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, há uma tendência em nós a cogitar e a buscar pelo pecado, né? Ou seja, é preciso que haja uma liberdade na nossa mentalidade plena, de todos, né? Então, o fato de muitas vezes a igreja estar caminhando por caminho que ela está, não é porque... É muito legal porque eu ouvi uma frase uma vez, não sei de quem que é, se alguém aqui souber, que diz assim que não é as trevas que avançam, né? É a luz que retrocede. Né? Não lembro se lembrar. Luiz Hermínio falando isso. Não lembro quem que é, mas acho que também. Acho que é minha. Então é mais essa questão de que não é as trevas que avançam para dentro da igreja, é a igreja que deixa de buscar o conhecimento,
né? Porque como você falou, todo mundo tem uma Bíblia na casa, né? Quantas vezes você já leu a Bíblia por inteiro na vida? Né? Quantas vezes você para todos os dias ali para ler um versículo, para meditar? A palavra de Deus diz assim, olha, medita na palavra de dia e de noite, ou seja, precisa ser algo constante, porque se você parar para olhar na oração do Pai Nosso, o que Jesus fala? Assim, ó, pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, então o pão é para hoje, não é para amanhã e nem para ontem, então cada dia tem um pão. Então se a nossa oração para pedir algo então assim que Jesus ensina de que você se liberte dessa mentalidade, né, de que a mentalidade que realmente escraviza a igreja hoje, né, de que você só vai ao culto para Mas se a gente parar para pensar hoje dentro das igrejas, qual é o tipo de profecia que você ouve? Não, esse ano vai ser o seu ano. Não, esse ano você vai romper. Esse ano você vai voar. Esse ano vai ser o ano do engraçado nunca vi uma profecia assim, olha, vou esperar mais. É a sua Bíblia, né? Então, e a gente vê isso quando a gente vê está totalmente não condiz com o que Jesus pregava, não condiz com o que Jesus ensinava. Deus falou assim, ó, você quer me seguir? Você tem certeza que você quer me seguir? Porque eu não tenho outro reclinar na cabeça. Se você tem um cantinho, não tem nada. Na verdade, é a igreja que deixa que abre a própria brecha, né? Porque o diabo só pode tocar na sua vida de duas maneiras. Por brecha e forma de pessoal, ou por então, se você está na vida eu vou então só fazer terminar o merchan aqui, glória a Deus. Então, a Arpitaça, dia 2/7 de 2022, próximo sábado na Igreja do Brasil para Cristo, entrada gratuita. Você que é líder, homem ou mulher de oração, peça ao seu pastor, com certeza ele vai te abençoar para você estar fazendo esse seminário aí com o pessoal da Mega Hope Maringá. E também eu quero falar agora da Martins Construtora, né? Construir ou reformar não é de qualquer maneira, nem de qualquer jeito. Então, se você quer um serviço com qualidade, um trabalho com qualidade, também com um preço, né, bom, é só você procurar a Martins Construtora. O telefone aparece aí na sua tela, eu não vou nem dizer que eu não consigo enxergá-lo daqui, né, mas está aí na sua tela, do nosso querido pastor Daniel, né, ali na cidade de Jaguariaí. O endereço para quem quiser também estar lá, indo lá, conversar com ele, fazer o orçamento. De repente você vai construir, vai reformar, vai fazer aí alguma coisa nesse sentido, pode procurar, né, nesse endereço aí, fazer o seu orçamento. Positivo? Agora a gente volta com o Matheus, né? O Matheus vai estar... É o Matheus ou é você? É o Matheus? Quem é o Matheus, né? Beleza, Matheus, vai lá. Não antes de nós falar. Bom, continuando, para nós que estamos buscando uma vida com Deus em breve lá no céu, nós temos que se alegrar porque no livro de Apocalipse, capítulo 18, a palavra diz que vai ter a grande queda da Babilônia. E a Babilônia é todo esse sistema a qual nós estamos infiltrados, a qual nós fomos colocados por Deus para lutarmos aqui e vencermos ele. E esse sistema sujo é um sistema demoníaco que dia após dia tem trabalhado assim com todas as suas forças, com todas as suas garras, para tentar tirar de nós as verdades impostas através da Bíblia em nossos corações. E a palavra diz assim que, Apocalipse 18, versículo 2, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda imunda e aborrecível.
Essa Babilônia, ela tem alguns princípios que têm feito com que os que são convertidos a Cristo acabem se corrompendo e se desviando. Porque essa grande Babilônia, ela tem algumas estratégias. E a palavra diz no versículo 12, que são mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas. Ou seja, são as joias, são as riquezas. Também diz de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata. Logo são as roupas, as vestimentas, vestidos, camisetas. Também vai dizer sobre madeira e todo vaso de marfim, representando os móveis e os eletrodomésticos que nós temos dentro de nossas casas. Aí vai dizer, e perfume, mirra, incenso, vinho e azeite são os cosméticos. Todo esse sistema, representando a grande Babilônia, eles estão unidos num só único propósito. Fazer com que mais pessoas não cheguem aos céus, mas sejam condenados. Eles estão nas telenovelas, estão nas séries, estão nas marcas de roupa, o tempo todo trabalhando para nos influenciar, para nós deixarmos de lado aquilo que nós acreditamos, que é a palavra de Deus. Mas há uma alegria para nós, que diz que esse grande sistema, no grande dia, de fato, vai ser eliminado. Vai ser extinto igual aos dinossauros, de vez mandado embora, e nós venceremos. Isso para nós é muito gostoso. E a palavra diz então que tudo isso que esse sistema tem trabalhado, essa ganância, esse amor ao dinheiro, a cobiça, e que muitas das vezes até os que estão dentro da igreja estão se corrompendo porque têm ouvido esse discursinho fiado, esse discursinho assim medonho, e têm acabado ouvindo essas pessoas e têm acabado correndo atrás disso. E hoje, nós que estamos nesse debate, é um alerta para nós. Que nós não venhamos se corromper com isso. Que nós venhamos ficar focados naquilo que vem de Deus, naquilo que vem do alto, que para nós é invisível. Porque nenhum de nós que está sentado nessa mesa um dia viu Jesus face a face. E esse negócio, eu já vi, eu já toquei, muitos falam, né? E não existe, nós não vimos, mas nós temos algo que nos mantém em pé. A nossa fé, a nossa crença, a nossa convicção e um relacionamento com Ele que faz nós ter certeza que Ele existe. Tanto que nós temos batalhado para um dia chegar lá no céu. Como? Vencendo a Babilônia, vencendo os espíritos imundos e praticando sempre a verdade das Escrituras Sagradas. Amém. Amém. Próximo é o José, né, José? A gente estava comentando, né, a respeito do ser algo em Deus, né, de ser esse lugar para Deus. Só que com isso a gente não está querendo dizer para que as pessoas parem de fazer, porque às vezes a gente ouve, né? Mas então agora eu não vou fazer mais nada, eu só vou ser. Não, gente, você realizar algo em Deus, ele é muito importante porque contribui, né? Abençoa outras pessoas. O que a gente está querendo dizer é que isso não se torne a principal motivação sua, né? Que se torne a sua desculpa para que você negligencie os seus momentos a sós de estudo com a palavra. Né, aqui eu achei, quando você citou Efésios, no capítulo 2, verso 10, você citou certo, mas o que me salta aqui, olha só, o texto começa: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, as obras vêm depois daquilo que você se torna em Cristo, ser imagem, né, ser igual a Ele. As obras vêm para ser um complemento disso, o resultado. Né? Não para ser o fim disso. O fim é as boas obras. Não, o fim é, como o Anderson falou, é você ser restaurado nessa imagem que o homem perdeu. Porque no começo a gente era, o texto fala, né, que a gente era idêntico a Deus. A gente não tinha essas mazelas humanas que veio com o pecado. Então esse processo, essa restauração, né, conforme o Anderson estava falando, a salvação é um grande retorno àquilo que você foi criado para ser no original, né? Ser igual a Deus em tudo. Então isso é um processo e você legitima isso realizando as boas obras, mas ela não pode ser o resultado de tudo, né? Você ser por causa daquilo que você faz, não você é por conta daquilo que você é em Cristo. Eu estava vendo aqui também no texto de Apocalipse, né, quando vai falar lá no capítulo 13, eu gostaria de ver algo aqui com vocês que fala assim, ó, em Apocalipse 13, verso 16 em diante, fala assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dado
certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O nome da besta é o número do seu nome. Aqui ele cita várias classes de pessoas ou classes sociais. Aqui a gente entende assim, gente, que independente se caso a pessoa seja rica ou pobre, se ela tem um cargo alto, se ela é alguém conhecida, o poder, essa mentalidade do anticristo, ela vai ser implantada em todos. Ninguém vai escapar. Essa marca vai estar em todos, independente se caso a pessoa é pobre ou rica, se ela tem influência ou não. O domínio do anticristo ele vai ser universal, né? Essa forma de pensamento, essa marca que se identifica com ele, vai ser um alcance universal. Então, conforme a gente estava, que a gente pensa aqui, também está dentro disso, né? Essa forma que a gente pensa, hoje você vê que as várias formas de pensamento, elas estão em várias camadas da sociedade, né? E a gente não precisa falar aqui sobre essas formas, porque a gente sabe quais elas são. Mas elas pegam desde aquela pessoa que não tem influência até aquela pessoa que tem mais influência para que pense igual. Porque quando todo mundo pensa igual, é mais fácil você implantar uma ideia, né? Eu lembro daquela passagem da Torre de Babel. Enquanto todos estavam pensando igual e falando a mesma língua, eles estavam avançando, conquistando, aquilo estava sendo compartilhado. Mas quando houve uma confusão, eles deixaram de pensar igual e de construir aquela torre, né? Então, de certa forma, esse pensamento a favor do anticristo, né, tem várias pessoas que estão falando a mesma língua. Por exemplo, eu vi, não que a gente respeita, claro, a gente entende, a gente compreende, a gente respeita, mas a gente não precisa aceitar, a gente precisa respeitar quando as pessoas pensam igual, mas aceitar, isso é de cada um. Há um ajuntamento da mídia agora para que se torne mais, vamos dizer assim, como eu posso falar de uma maneira, para que essa questão da como que eu posso falar para não ser complicado, né? É tão complicado falar isso, você leva uma mas para que, por exemplo, a família não tradicional seja aceita. Eu sempre assisto lá os programas da ESPN, né? Agora tá uma campanha para todos os tipos de família. O mais importante é o amor. Estão querendo popularizar isso, né? A família tradicional é essa família, pai, mãe e filho. Né? Exatamente. A Constituição fala que a família tradicional é essa. Pai, mãe Além e da filhos. família tradicional, existe outro tipo de família, ou não? Existem... Segundo eles. Segundo eles, né? Uniões. Né? Por exemplo, a gente... Mas a união, por exemplo, vamos supor lá do homossexual, por exemplo, um homem com outro homem, mulher, enfim, mulher com mulher, etc. Então não é família, é só união. Segundo a Constituição, não. É união. Mas na tua opinião? Na minha opinião também não. Segundo a Bíblia, diz que não. É uma união. Também não, e somos amparados pela Constituição. Na verdade, não é nem a nossa opinião, né? É a Bíblia. Então. Essa questão é assim, ó. Eu quero, e a gente, como cristão, a gente zela pelo bem de todos. A gente quer que essas pessoas elas consigam aquilo que elas almejam, que elas sejam respeitadas, que elas não sofram por conta dessa opinião. O que a gente não quer, e a gente pensa igual, é que isso seja imposto para nós, que a gente aceite. Por exemplo, a Bruna Carla, agora recentemente, ela foi, como eles falam, cancelada porque ela não quis cantar no casamento como a pessoa. E essa pessoa é uma amiga dela. A pessoa que estava casando respeitou a opinião da Bruna Carla, mas as pessoas não. Exatamente. Eu vi lá que até uma pessoa que tem essa opção, que é um influencer que prega essa questão, essa causa, saiu em defesa da Bruna Carla porque entende que a opinião dela deve ser respeitada, não deve ser imposta a ela. Ela não crê, ela respeita, mas ela fala, eu não posso cantar porque não condiz com a minha fé. Só que eles não querem que nossa opinião seja respeitada de jeito nenhum.
querem que aquilo seja aceito, né? E a gente sabe que isso vai se intensificar, porque, querendo ou não, a mídia que fala a respeito disso é uma minoria. Mas eles têm por causa da mídia, né? E essa questão é complicada. Então, assim, eu quero que todas as pessoas tenham seus direitos preservados como cidadãos. Mas aquilo que é próprio da família não tem como ser dado a eles, porque a Bíblia fala, a Constituição fala que essa união não é família, é só uma união, sabe? Então é que essas coisas assim, eu creio que seja muito difícil de chegar a pensar igual. Isso vai acontecer, porque tem muitas coisas por trás disso, né? E tem muitas pessoas também que não estão nem aí por conta da causa dessas pessoas. Elas querem ver o circo pegar fogo. Só coloca fogo e vaza, né? Quer ver você fica escandalizado com aquilo que está escrito, né? Você não acredita naquilo, né? Mas uma coisa que eu ouvi, eu acho que assisti um podcast da Página Básica, e ela lamentava, né? Alguma coisa né? Parar de acreditar naquilo que eu acredito, né? Muito bem. Mas vamos lá, queridos, vamos dar prosseguidade aqui. Eu ouvi, né, voltando aqui agora, uma coisa que eu vi a respeito da palavra um outro significado que eu vi uma vez, e eu até vou tentar compartilhar. Então, a escatologia, o Elson acho que não chegou a citar, mas provavelmente talvez pela internet, né, que é a palavra escatologias, escatos e tal, tem a ver com o resultado, eu não vou saber expressar isso, né, a Bíblia, por exemplo, até algumas vezes até falei sobre isso, né? A gente tem muito texto e aí próprio você come, né? No sentido da palavra. Sim. A gente tem um exemplo que eu gosto muito de citar também, que é do filho pródigo. O filho pródigo, quando volta para a casa do pai, ele não vem motivado pela reconhecimento, matei meu pai, tu tá vindo, meu pai, até eu chegar na casa do meu pai, tem comida boa. E eu aqui, né, chega num estágio assim, de fracasso total, e ele volta motivado pela comida, né? O próprio. Verdade. E aí a gente tem vários exemplos. Nós pegamos lá o pão, né? Pegamos o suco, né? E a gente sabe que representa o corpo de Cristo, a gente está comendo aquilo ali. A palavra de Deus é uma comida, né? Até o próprio Jesus,
assume lá o trono de Israel, ele fala, será que tem alguém da família de Jonatas para que eu possa abençoar? Ele chama para mim, chama para mesmo. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Não, para nós aqui, ó, porque o motivo de grande luta contra nós que pensamos sobre o a pós-tribulação. Em qual momento vai ter as bodas? Porque quando você é você é ensinado que, por exemplo, durante os 7 anos de tribulação, a igreja vai estar no céu com Cristo, participando das bodas. Para nós que somos em qual momento vai ter as bodas, então? Em qual que vai ser esse momento? Você pode essa... Será que, tipo, daí a Bíblia ela não fala, não sei, porque, tipo assim, ó, a gente entende que nós vamos ser arrebatados como igreja no final da tribulação. A gente entende que como igreja a gente vai passar por ela. Então as bodas seriam no final, para depois a gente voltar com Cristo e entrar no milênio? Eu acredito assim. Sim, seria após a subida da igreja, né? A igreja sobe, a gente já tá lá se preparar e voltar com Cristo, porque as bodas é muito legal, porque no hebraico ela é diferente. Ela fala que é a comemoração, como que é? O casamento, essa questão? Ele fala como se fosse, não é com essas palavras, mas ele diz no sentido de ser a comemoração pela vida do Cordeiro. Uhum. Né? Ou seja, a Bíblia diz que Jesus veio como Cordeiro, né, e foi levado ao matadouro, tudo. Então ele veio como sacrifício. Ou seja, eu particularmente entendo que as bodas do Cordeiro vou usar o termo comemoração, mas não é isso. É uma comemoração ao sacrifício do Cordeiro, aqueles que entendem, né, o sacrifício do Cordeiro. E como a igreja, por todo o tempo, é fundamentada nisso, do sacrifício do Cordeiro, a Bíblia diz que ele veio para aqueles que eram seus, eles não aceitaram, então todo aquele que crê será dado poder de ser chamado filho de Deus. Então todo aquele que crê e permanece nesse fundamento do sacrifício do Cordeiro será participante dessas bodas, né? Que eu acredito, porque é muito interessante o termo bodas, né? Porque ele também é um termo que se usa para o casamento, né? Sim. E conforme o tempo de casado se comemora um tipo de bodas, né? De ouro, E eu acredito assim, que será no momento em que a igreja sobe, daí se encontra com Cristo e logo após, né, eles descem para o reinado de Cristo ser estabelecido na Terra. Tipo, se caso você for ver até mesmo o casamento hebraico, o noivo, ele vai buscar a noiva, né? Acho que na casa do amigo, ou na casa... Na verdade, sim. Na verdade, o noivo vem... Ele escolhe a noiva, aí ele volta a preparar tudo para a noiva. Ele volta a preparar, ele vai preparar a casa. E isso é muito profético, né? Ele vai preparar a casa, aí a gente se lembra de João 14, né? Então o noivo vai preparar a casa. Mas geralmente amigo seria amiga, né? E sabe o que é mais interessante nisso que o José falou? É que quem cuida da noiva pro noivo é o amigo. E sabe o contexto profético? Que Deus nos chama não apenas para ser a noiva, mas para cuidar da noiva que não consegue cuidar dela mesma. Esse é um chamado, o chamado missionário para a igreja, né? Será amigo do noivo. É o chamado missionário é o chamado missionário para a igreja, né? Ou seja, por isso que não importa você cuidar da sua fé, você cuidar da sua de oração, embora a salvação seja individual, mas você precisa entender que você faz parte de um corpo. Então tudo que acontece com o corpo vai afetar você. Então naquele dia, então esse pensamento precisa vir nas nossas mentes de que além de igreja, a gente precisa ser um amigo da igreja, né? É por isso que Deus, e eu creio nisso e tenho fé que Deus está levantando pessoas assim, que além de entender que elas são igreja, elas também entendem que são os amigos do noivo, que são aqueles que vão cuidar e preparar o noivo para quando ele voltar, né? Mas é muito interessante isso. Até o próprio Cristo fala, né? Eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo ele não sabe o que o seu senhor quer, né? Mas o amigo lá sabe, né? Eu chamo vocês de amigos, né? Daí no caso então as bodas seria como se tivesse a oficialização do casamento.
né? Porque, tipo, antes de chegar, tem todo aquele... O casamento, ele começa com aquela pré-união, onde eles estabelecem o contrato de 1 ano para um se guardar pro outro, né? Então você se prepara, depois o noivo vem, conhece a noiva, ele volta e prepara, e depois vem de volta para pegar e buscar, né? Eu já ouvi alguns estudos falando que tem tudo a ver com essa volta de Cristo. É uma tese que os pré-tribulacionistas usam, né? De que o tempo de 7 anos da grande tribulação vai ser o tempo que a noiva vai estar... O casamento judeu dura 7 dias, né? Exatamente. Daí eles dizem que Jesus vem, são 7 dias de igreja por 7 anos, enquanto acontece a grande tribulação, a igreja vai estar lá, né? Exatamente. Mas e daí, e para nós, então, a gente entende que será o fim. No fim da tribulação. O que você pensa, Matheus? Não quero discutir isso, não. Você pensa de diferente ou não? Não. Não? É. Fala, Dazão. É o que você ia falar? Faço um repasse. Antes, pode ir. Bom, só pra gente terminar, na minha parte, a gente só pra gente dar alguns pontos finais na questão da missiologia que eu falei no começo, que é a missão da igreja, a gente precisa entender uma coisa, que, como eu já falei, qual é o papel da igreja, né? Então, o nosso papel não é simplesmente frequentar alguns cultos, não é fazer algumas coisas, embora isso seja um resultado, como a gente já falou, o lugar que a gente está em Deus, mas é a gente promover o ambiente para que Deus se revele, né? A gente vai ver em Apocalipse, né, como a gente estudou em Mateus 24 na última live, a gente falou sobre a ordem que as coisas aconteceriam, né, que seria o princípio das dores, aí viria a grande tribulação, aí sim a vinda do Filho do Homem do seu reino. E há um contexto profético que Deus nos chama para ser como João Batista, né? Aqueles que vão preparar a vinda do reino. Como é que nós vamos preparar? Nós vamos preparar isso promovendo o ambiente para que ele venha, né? A Bíblia diz que é engraçado que a Bíblia fala sobre a chuva, né? A seródia e a temporã. E nós vemos que no tempo de Jesus essas chuvas eram delimitadas a um tempo, e a colheita em que essa chuva caíam também era delimitada esse tempo, ou seja, vinha as chuvas, eles faziam um calendário onde havia plantação, aí haveria chuva e logo após a chuva a colheita, né? Então, se a gente estudar alguns textos de Pedro, ele vai falar isso, ele vai falar o seguinte sobre esse tempo dentro do contexto de Apocalipse, né? Por isso que nós vamos ver um grande avanço do Evangelho junto com o princípio das dores e logo a perseguição, né? Então a gente vai ver um grande espalhar do Evangelho, porque nós cremos, né, segundo a numerologia hebraica, que nós estamos chegando perto do tempo das últimas chuvas. Ou seja, haverá uma grande última chuva, um grande derramar de Deus sobre a nação, sobre o mundo, né, onde ele vai conseguir a maior colheita, né? Então nós precisamos entender isso para que a gente prepare o caminho. Beleza. A gente vai para o contexto de Moisés. Moisés era um cara que me inspira muito, porque Moisés era um cara que sempre queria mais, né? Moisés era um dos caras que, né, me perdoa a expressão, mas peitava Deus, né? Falava, Deus, olha, se eu for o senhor se arrependido do que o senhor falou aí. Mas um texto muito interessante que me salta aos olhos é quando Deus está conversando com Moisés e Moisés ele vai aos poucos. Deus queria descer para se revelar ao povo e o povo se rejeitou. Então Deus fala para Moisés, olha Moisés, eu vou mandar os meus sinais com você, eu vou mandar os milagres com você, mas infelizmente eu não vou. Aí Moisés falou assim, se o senhor não for com a gente não vai sair daqui. Né? Abrindo um parênteses aqui, e a gente precisa tomar muito cuidado nisso, porque muitas vezes Deus fala isso pra gente e a gente vai, né? A gente continua caminhando porque só com os milagres e com os sinais fora da presença, né? Então a gente vê que isso funciona, né? Os milagres e os sinais funcionam sem a presença. Então se encaixa no que a gente falou, né? Sobre fazer. Às vezes fala assim, não, mas eu nunca vi tanto milagre acontecer, nunca vi tanto sinal acontecer. A gente precisa prestar atenção se a presença acompanha os sinais e os milagres. Beleza, mas você fala assim, então a gente não vai. A gente não vai, se o senhor não for, a gente não vai. Aí eu falo, tá bom, eu vou ir com vocês. Aí Moisés fala o seguinte, ele vai prolonga a conversa e fala assim, Deus, então deixa eu ver tua face.
Esse é um texto assim que, cara, quando eu ouço me arrepia, cara, o que ele pede pra Deus. Né? Ele fala assim, então deixa eu ver tua face. Você vê que Moisés ele vai mordiscando pelos cantos, né? Porque aí você descobre no coração que agrada a Deus, né? Que o objetivo dele não era a caminhada que eles iam enfrentar com Deus, não era os milagres, era conhecer a Deus. Ele queria conhecer a Deus. E é interessante, ele vai e Deus fala assim, mas infelizmente a minha face ninguém pode ver, mas calma, que eu vou colocar você na fenda de uma rocha e você vai ver as minhas costas. E é interessante que é impressionante como Moisés ele dá detalhes da criação. Ele dá detalhes desde o Gênesis e ele dá detalhes específicos. Deus criou o céu, Deus criou a terra, e depois Deus descansou e depois viu Deus que era bom. Então Moisés ele dá detalhes que é impossível você descrever se você não estivesse vendo. Então, ou seja, quando Deus passa e mostra as costas para Moisés, ele mostra tudo que ele já havia feito a partir daquele tempo ali. Daquele tempo para trás, ele mostra tudo para Moisés que ele já havia feito. Mas, na verdade, esse contexto de Deus pedir para Moisés entrar na fenda da rocha é um contexto profético, né? Ele olha só como isso é poderoso. Deus fala para Moisés, olha Moisés, eu vou colocar você na fenda da rocha porque ainda você não pode ver minha face. Só que isso, aí a gente vai para Cantares, no capítulo 5. Deus fala o quê? Olha, noiva minha, sai do meio da fenda das rochas, porque eu quero me revelar a você. Aí Deus chama Abraão, né? Deus chama Abraão e isso já vai se encaixar naquilo que a gente vai falar. Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E é uma terra que mana leite e mel. Só que Abraão chega na terra e o quê? A fome e a sede na terra. Eu acredito que Abraão pensou, poxa, o senhor falou que ia ter leite e mel na terra, aí a gente vai para Cantares de novo. Deus fala o quê? Noiva minha. Aí Deus fala assim, sai da fenda das rochas porque eu quero me revelar a você, porque debaixo da sua língua há leite e há mel. Ou seja, tudo aquilo esse ambiente em que Deus irá se revelar é um ambiente em que a igreja irá promover para que ele se revele. Ou seja, por mais que a terra seja como nos dias de Abraão, seca e com fome com sede, é o trabalho da igreja promover o ambiente para que aquilo que Deus falou se revele. Então é nosso papel, ou seja, está debaixo da língua da igreja a proclamação e chamar à existência aquilo que Deus vai fazer. Então esse é o nosso trabalho segundo Apocalipse, é preparar o caminho, é preparar o ambiente para que essa grande colheita, ao tardar dela, venha a chuva e Deus possa fazer essa grande colheita. Ou seja, é nosso trabalho como igreja promover o ambiente para que a promessa de Deus, e que nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse, que a promessa dele é o que se cumpre em Gênesis. E para terminar, eu quero encerrar aqui a questão de Gênesis novamente. Como que começa Gênesis? Deus criando um ambiente para habitar com o homem em relacionamento. Como que termina Apocalipse? Apocalipse 21 e 22. Deus estabelecendo uma cidade para viver com o homem. Então, essa é a restauração de todas as coisas. E pode falar que eu vou fazer um embasamento. É quando nós como igreja trazemos essa realidade de que, e isso é muito legal, porque os nossos irmãos na fé são como Moisés. Talvez Deus falasse para eles, olha, calma, que vocês ainda não podem ver a minha face, mas vai vir uma igreja onde o Josi, vai vir a igreja onde o Mateus, onde o Carlinhos vai estar, que a ele será dado o poder de promover um ambiente onde a minha glória e o meu poder vai se revelar. E esse nós vemos o consumo, né, da questão da escatologia em Apocalipse, fora o contexto dos céus, que é muito, muito extenso para te falar. Eu só quero fazer um adendo aqui e passar com o Mateus. Vai ser menos de um minuto. O Anderson falou da cidade, né? Deus criou uma cidade para habitar com o homem, né? Nós temos um patriarca na nossa Bíblia, que começa, né, lá no finalzinho do capítulo 11, e principalmente ali o seu ministério, o seu chamamento, a sua vocação, enfim, ali no capítulo 12, que é Abraão, né? E aí nós temos em Hebreus, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Abraão, nós sabemos que é chamado no capítulo 12 como uma promessa, né? E através dele haveria descendentes, muitos descendentes, né? Milhares de descendentes, e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, Abraão sai de uma terra, ele foi peregrino em uma terra estranha da Bíblia, mas uma coisa que eu acho interessante é que a Bíblia diz que Abraão, ele buscava, né, não simplesmente ter o filho, enfim,
E nesse filho da descendência ele buscava uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Aqui, ó, verso 10 do capítulo 1 diz assim: pois, está falando de Abraão aqui, né? Começa no 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o construtor. Nós vemos essa cidade depois no Apocalipse capítulo 21 ou 22, deixa eu só ver aqui. Né, tem bem destacado aqui, cadê? Novo céu e nova. Então vi um novo céu, uma nova terra, e aí vai falando, e depois fala também, onde fala da cidade aqui? Não, vi uma grande voz. No 23 já fala. Verso 23? Não, 21, 23, ó. A cidade não está de sol nem de lua, para que isso mesmo. Começa, inclusive, ali no verso de 16. A cidade, ela fala da cidade, né? A Nova Jerusalém, aqui, desde o 9, verso 9, fala dessa cidade, então é interessante. Eu quero, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, eu quero passar para o Mateus aí, para ele continuar o raciocínio dele. Pode falar, Mateus, usa o tempo, pode usar um tempinho maior agora, se quiser. Tá bom. Tem vezes que eu entro no meu quarto para orar a Deus, eu até tenho certa dificuldade de orar lá em casa, e não é nem por preguiça. É porque eu sou muito sincero com Deus nas minhas orações. Eu solto o verbo mesmo, eu falo sobre a minha vida pra Deus. Eu não me preocupo com isso. Aí eu coloco um louvor no alto, no último. E pego a Bíblia e começo a ler a Bíblia em voz alta. Isso pra mim, assim, é a maior fala de Deus pra mim, sabe? Nisso eu posso mudar muitas coisas da minha vida e entro no meu quarto e faço. E quando eu tô fazendo esses momentos com Deus, tem vezes que eu pulo, eu grito, eu realmente bato palma. E muitas vezes eu me vejo, tô jogado no chão, eu tô chorando. E é verdade, isso mesmo. E aqui em Apocalipse 22, no versículo... Opa, é 21. Deixa eu ver, 22. Só deixa eu achar o versículo aqui. Pode ficar à vontade. Achei já. Apocalipse 22, no versículo 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isso pra mim enche o meu coração de alegria. Porque se eu for ali na cozinha e pegar uma laranja, uma faca, e eu descascar a laranja, e por algum descuido cortar o meu dedo e sujar minha camiseta, eu vou ter que lavar minha camiseta porque o meu sangue é sujo. Porque senão vai ficar a camiseta suja. Mas a palavra está dizendo que quando eu vou para Jesus e eu lavo a minha vida no seu sangue, não fica sujo, fica limpo. Por quê? Porque Jesus é santo, as suas unhas são santas, os seus cabelos são santos, os seus olhos são santos. E isso para mim enche de alegria. Por quê? Porque há uma esperança tão grande, há uma alegria tão grande de saber que há um rio, na palavra diz, né, saindo do trono de Deus, que vai tirar dos nossos olhos toda lágrima. Eu, às vezes, olho para esse mundo quando nós estamos vivendo, as pessoas elas estão tristes de verdade. Ninguém tem mais tanta alegria em viver como viviam antigamente, porque há muita maldade, a falta de amor e a cumprimento de Apocalipse, a falta de compaixão, do amor ao próximo, de estender as mãos. E ao ler Apocalipse, o capítulo 22 e os demais versículos, isso para nós tinha que ser assim, nós tínhamos que pular, nós tínhamos que soltar fogos de artifício, porque há uma esperança, há uma alegria imensa se encontrar com Cristo. O Anderson Mazur citou Moisés. Olha, Moisés nunca, em nenhum momento, ele falou assim: o que eu quero é abrir o mar vermelho. O que eu quero é ver uma sarça ardente. O que eu quero é que as rãs invadam aqui para eu mostrar que eu tenho Deus. A gente vê que o que ele queria de fato era ver a face de Deus. Era ver a face de Deus, é isso que ele buscava. Então o que eu quero que as pessoas que estão assistindo esse debate entendam: busque a face de Deus. Olhe para o Apocalipse, leia cada capítulo dessa mensagem, olhe o que João nos escreveu, sabe? Fujam do sistema, fujam da imoralidade, fujam da prostituição, porque vai valer a pena, há uma alegria para nós, há uma esperança. O céu está nos esperando, o céu é nosso lugar. E nós estamos vivendo tempos tão materialistas, de consumo, de querer um melhor carro, de querer a melhor casa, de andar com roupas bonitas, que aqui não é o nosso local, não é o lugar do Anderson, não é o lugar do Carlinhos, nem do José, nem mim, nosso lugar é o céu. Jesus está nos esperando. Então, continua crendo em Cristo, sabe? Continua confiando nele, porque Jesus está voltando e ele vai nos buscar. E também é cumprimento de Apocalipse, quando ele diz
que ele vai chamar os eleitos, são os escolhidos, são os separados. E Jesus podia muito bem fazer assim: quer saber? Quem não está me respeitando, eu tiro agora e vou levar agora para o céu os eleitos. Mas ele preferiu dizer: deixa crescer junto. Deixa crescer junto. Porque naquele dia eu separo quem for eleito e quem não vai ser. Muito bem, a gente vai se encaminhar para o final. E aí eu vou dar 2 minutinhos para cada um para vocês fazerem a conclusão final. Lógico que é um assunto muito extenso, não dá para... Às vezes a gente vai falando aqui, vai desdobrando outros assuntos aqui que são interessantes. E eu vou dar 2 minutos para cada um concluir, certo? Depois novamente vou fazer o merchan do nosso patrocinador, Marquinhos Construtora. E aí, depois eu vou estar separando um pouquinho só para fazer algumas perguntinhas. A gente está fazendo perguntinhas entre nós aqui, ou sanando alguma dúvida ou alguma questão, até alguma dúvida que a gente tem, a gente não saiba e a gente deixa aqui no ar. Positivo? Começando então começando por mim, né? Minha vez. Vai. Tem Josemar? Não, mas pode ir. O jogo é depois de mim, não é? É. Sério? Pode. Conclusão? Vai, você pode falar e fazer a sua conclusão. Gente, eu sempre falo que é uma bênção a gente poder estar aqui reunido e procurando se conhecer mais, né, a palavra de Deus. Daí, gente, talvez vocês que estão ouvindo a gente, estão vendo esse podcast, talvez vocês tenham algumas ideias diferentes da gente. Algumas, vamos dizer assim, vocês vão por outra corrente eu quero dizer pra você teológica, né? Que tem uma opinião diferente da nossa. Você é herege. Brincadeira aqui, né? Brincadeira, tá certo? Isso mesmo. É que, tipo assim, às vezes vocês têm umas correntes teológicas diferentes da gente. Agora, a questão mais importante, não é isso que vai definir se você é salvo ou não. Que a gente já disse aqui. O que salva a pessoa é ela estar confiante em Cristo. A palavra é clara. O que salva a pessoa é ela estar em Cristo. Vamos supor que você é um pré e você crê que Cristo vai voltar antes. Meu irmão, amém. Se você estiver com Cristo, amém. Esse é o mais importante, né? Se você é pós, Cristo vai voltar no final e vai resgatar a igreja, amém. Vamos supor assim, o mais importante é você ser pego de surpresa nisso e não em você não estar crendo em Cristo e fazendo a vontade dele. Acho que isso é o mais terrível. Vamos supor que eu seja um pré, né? Mas Cristo volte no final, mas porque eu tive com ele todo esse tempo crendo, procurando aprender, amar o próximo, ser fiel a ele, irmão, eu vou estar com ele. Então, o que nos salva não é, como a gente sempre fala aqui, não é igreja, não é corrente teológica, o que salva é Cristo, né? Ele que é aquele que tem poder de nos salvar. Então, talvez a forma que você pensa né, amém, que você fique com a sua ideia, e o importante é a gente ter respeito entre a gente. Uma coisa bem... há muito tempo atrás, quando eu comecei a pregar, eu sempre usava o texto que o Anderson citou sobre Moisés na fenda da rocha. Gente, eu amava esse texto e ainda amo, porque ainda mais quando você pega algumas imagens, aquilo que eu sempre falava. Quando que Moisés teve uma revelação completa de Deus? Né? Tanto os heróis da fé do passado, quanto nós agora, no presente, que somos servos de Deus, só temos essa revelação completa a respeito de Deus através de Cristo. Né? Foi Cristo quem revelou exatamente como Deus Pai é. Então, se eu estou em Cristo, que é a nossa rocha, né? A palavra diz que Cristo é a rocha, ou seja, a sua palavra é a rocha que revela a Deus. Quando eu estou nessa palavra procurando aprender, eu vou recebendo revelações diárias de quem é Deus. A imagem de Deus é perfeita quando eu estou com Cristo, né? Eu sempre falava isso e eu ainda creio, né? Uma pessoa, ela só consegue ter a revelação completa, e vamos dizer assim, não completa no sentido do final, porque porque Deus, a gente vai passar uma eternidade conhecendo Ele. Ninguém vai conhecer Deus por completo, mas tipo, a revelação exata que você precisa saber de como é Deus, como Ele é Pai, o Criador, é somente através da pessoa de Cristo. Cristo é quem revela a Deus para nós. Então, que a gente possa estar em Cristo, procurar aprender com essa palavra que Ele deixou para nós. Muito bem, isso aí. A gente vai partir para a conclusão final.
ou melhor dizendo, nem a gente vai precisar daqui a pouquinho. Deixa eu só falar da Martins Construtora, então, construir ou reformar, nosso patrocinador aí, indo pro terceiro mês. Nosso querido pastor. Aí, Martins Construtora, construir ou reformar na cidade de Jaguariúna, né? Mas onde você é Arapoti, de Piraí, de Venceslau, de onde você for, aqui próximo você quer construir e reformar com qualidade, com o melhor preço, para que ficar batendo cabeça, porque ficar pegando qualquer trabalho, às vezes você pega aí um trabalho e não tem qualidade, né? Muitas vezes é barato, mas não tem qualidade. Agora, se você quer algo que dá aí um preço considerável, um preço bom e com qualidade, Martins Construtora, do meu querido pastor Daniel, o número de telefone para você entrar em contato, ligando ou mandando mensagem via WhatsApp, está aí na sua tela, e também o endereço está aí na sua tela para você fazer o seu orçamento positivo. E não esquecendo, pessoal, dia 2/7, então, mais uma vez refrisando aí, Harpa e Taça, o seminário foi muito bem explicado e elucidado pelo Anderson, deu uma aula, um show de teologia do seminário Harpa e Taça aqui, das 14 às 22 horas, acontecerá na igreja, na Catedral da Igreja, o Brasil para Cristo, aqui na Avenida Luiz Pinheiro. A entrada que era R$ 35 é gratuita, isso mesmo, entrada gratuita, para incentivar você, líder de departamento, líder de ministério, ou você que é apenas um homem e uma mulher de oração. Então vai ser muito bom, vai ser um divisor de águas, vai ser um antes e um depois na sua vida, esse seminário com o pessoal da Mega Hope Maringá. E para mais informações, está aí o telefone também do presidente do Conselho de Pastores, que é o pastor Suéder, da nossa amada concorrência herética aqui da Arapoti. Brincadeira. O pastor Suéder está aí, o contato dele, né? O nosso presidente aí, que tem estado à frente do Conselho de Pastores, né? E Deus abençoe o Anderson pela Igreja Comunidade da Paz, Deus abençoe todos os membros, todos os rebanhos da Igreja Comunidade da Paz. O Anderson, que inclusive, né, está para fazer uma pequena viagem hoje, né, Anderson? Spoiler. Para onde você está aí, nosso? Alerta de spoiler. Tá, sim. A ventania, vai estar conversando com os irmãos da A terra dos ventos. E soprava um vento oriental. Muito bem, isso aí. Gente, então eu só quero fazer uma pergunta antes, daí a gente fala nossas considerações finais. Glória a Deus. Anderson, a gente falou aqui, eu até tinha separado aqui, deixa eu ver se dá tempo de eu ler. Um texto que eu tinha separado. Compêndio teológico. Um compêndio teológico. Um compêndio teológico. Glória a Deus, eu não vou achar agora. Mas eu tinha separado. Mas a minha pergunta é o seguinte, né? Na questão do Tribunal de Cristo. Né? O Tribunal de Cristo, juízo final, são coisas diferentes, correto? Hein, Josi? Correto? Ou já é o juízo final, o tribunal? Então, não, eu tenho a visão pré-tribulacionista separa, né? O Tribunal de Cristo é para dar um galardão. Sim. Até eu pensei nisso quando eu li um texto aqui, né, que estava na tua Bíblia, agora não está, que eu vi a palavra galardão. Então, o Tribunal de Cristo seria para distribuir os galardão, segundo, né, a teologia pré-tribulacionista, e o juízo final é a condenação, né? Porque aquele que está salvo em Cristo não precisa passar por um juízo. Exatamente. Porque o juízo já foi executado na pessoa de Jesus. Mas, enfim, eu acho que ainda há, assim, muita coisa para se estudar nesse sentido, né? Uhum. Mas é inegável que tenha o galardão do crente, tanto é que a Bíblia fala que aquele que, né, as suas obras forem, acho que fala de obras, né? Então a obra for de palha, de feno, de madeira, e etc., se queimar, todavia ele vai ser salvo, né? Como que pelo fogo, diz o que tem um texto lá de Paulo. Mas, enfim, a gente vai estar entrando nesse entendimento aí no próximo. Você respirou fundo aí, vai falar alguma coisa? Pode falar. É que dentro dessa parte do tribunal, eu entendo que é assim, né? Eu acredito que ele vai acontecer no mesmo período, mas vai haver tipo assim, ó. Os salvos, eles vão ser julgados para receber o galardão. E os ímpios vão ser julgados ali para receber, né, a condenação. Da mesma forma que num tribunal ali tem várias audiências,
e tem pessoas que ali vão ser inocentadas e vão ser punidas na mesma horário de funcionamento do tribunal. Eu penso assim, não sei se eu estou errado ou não, mas a visão que eu tenho é assim, baseado em alguns textos, que eu já li. Mas a gente vai ter tempo mais para frente de poder conversar mais a respeito disso, né? Pré-tribulacionismo, então, em ordem. Ó. Primeiro arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, a vinda de Jesus à terra, o fim do império do anticristo, o julgamento das nações, o milênio após a prisão de Satanás, a revolta do diabo e seu julgamento, o juízo final, novos céus e nova terra. Mas só aqui dentro já não bate essa cronologia, ó. Porque pelo que eu entendo, o tribunal de Cristo vai ser no final de tudo, para pegar e falar assim, ó, é o fim agora. Até na cronologia dos capítulos de Apocalipse não aparece nessa sequência, né? Então, Mateus 4 deixa claro isso, né? Uhum. Que haverá perseguição e esse galardão será resultado dessas pessoas da igreja. Que no final vai acontecer a perseguição e o derramar da ira de Deus, são coisas que a gente precisa separar. Então, na verdade, esse tribunal, o nome que se deram ao tribunal de Deus, seria o galardão daqueles que receberam o grande prêmio em Cristo, que é viver a sua fé, né, como Paulo diz, e daí o derramar da ira de Deus, que é sobre os ímpios, daí e o diabo e seus demônios, né? Então, tá meio fora de ordem. Esse é muito complexo isso, né? É um assunto que... O assunto o teólogo, o estudioso, ele agrupou assim aqui a sequência, né? Assim, mas enfim, vamos lá. Considerações finais, Mateus. Vamos começar pelo Mateus. Considerações finais, Mateus. Já agradecendo a tua presença, né, aqui, grande pregador da palavra de Deus. Amém, que assim seja. Presidente do líder. Grande herege da nossa cidade. Do Ministério de Jovens da... Líder de jovens, né? Você tá aí, às vezes, fazendo uma live ali com a Grazi, com aquele outro menino lá. Como é o nome do menino? Felipe, isso. Gosta de uma bateria, né? Quando ele toca alto, tem que mandar ele parar um pouco pra eu pregar. É verdade, eu falo mesmo. Função, né? Pode falar? Pode falar. Bom, eu agradeço também novamente pela oportunidade. Creio que foi muito edificante, de fato, para mim. Foi bem gostoso aprender e tá relembrando algumas coisas que está escrito na palavra. Eu quero terminar essa conclusão dizendo que Jesus é o noivo e que ele já enviou seus profetas para distribuírem cartas, né, contendo a palavra de Deus, que é um convite, na verdade, para o seu casamento. E a noiva desse casamento somos nós, e esse casamento, na verdade, vai ser os céus. Então, Jesus está nos esperando para que nós, enfim, de fato, se casemos com Ele, como noivas adornadas, purificadas, santificadas. Guardemos sempre os nossos corações na presença dEle, os nossos olhos, para que nós não venhamos cair em tentação e que nós venhamos estar com a fé firmada nele, porque só Cristo Jesus é a solução para os problemas e somente Ele é o caminho. Essa história que todas as religiões levam a Deus é mentira, porque só Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e quem está nele vai vencer, vai ter o seu nome guardado lá na pedrinha e tudo mais. Então Deus abençoe a todos e que Jesus Cristo venha ser o Senhor das nossas vidas até a sua volta. Amém. Amém. Anderson Azur. Bom, eu quero agradecer o convite de vocês, foi um prazer estar aqui. E assim como o Jorge falou, eu achei muito interessante que você entenda, que se você tem uma visão diferente daquilo que a gente fala, ou daquilo que a gente ensina aqui, você está errado, simplesmente. Desde que você esteja fundamentado aqui na palavra mesmo, de Deus, né? Desde que você esteja fundamentado na palavra de Deus e buscando o conhecimento de Deus, as opiniões podem ser diferentes. Um texto que me chama muita atenção é o texto de Cantares, no capítulo 6, versículo 4, que diz: olha, formosa és, querida, minha Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército de bandeiras. Se a gente vê, a bandeira é o que? É o símbolo que delimita um lugar, né? Então, naquele dia, meu querido, você vai estar lá com a bandeira da sua igreja, nós vamos estar com a da nossa, e seremos como um exército de bandeiras, né? Marchando em rumo a Cristo, né? Então, quero incentivar você a ler a sua Bíblia, né? Não deixa ela aí na sua estante, no seu rack, juntando poeira. Realmente leia a sua Bíblia, conheça
o seu Senhor, independente daquilo que você faz na igreja, se você é líder na igreja, se você cuida de algum departamento, leia a sua Bíblia, busque a Deus em oração, para que naquele dia Ele não chegue para você e diga, olha, parte de mim porque eu não conheço você, você pregou bonito, você cantou bonito, você falou bonito, mas eu não conheço você. Ou seja, o que importa é o relacionamento que nós temos com Ele. E tudo aquilo que virá depois é um resultado disso. Então, quero incentivar você, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de busca intensa a Deus. Busque o Senhor, busque e Ele irá se revelar a você. E para terminar, no texto agora me fugiu o texto da cabeça. No texto em que no texto, eu acho que fugiu a localização agora. Meio ruim por isso que eu trago a minha escola. Se você lembrar um pedacinho do texto, ajuda você não, mas sobre o texto das 5 nécias e das... Mateus 25. Mateus 25. É muito interessante porque 5 delas falta o azeite. Né? O azeite serve para quê? Para lamparinas. Mas vocês já se perguntaram por que elas queriam lamparinas dentro de um lugar onde elas iam iluminar? O lugar provavelmente estaria iluminado. Por que elas precisavam de azeite? Porque por causa de um texto que diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ou seja, há um lugar em Deus, e esse lugar que nós estudamos aqui em Apocalipse, preparado por Deus. E nós só poderemos entrar através de uma coisa, do conhecimento da palavra de Deus. Esse é o que faltava para elas. Para elas não faltava azeite, faltava conhecimento. Né? Então, assim como esse texto diz que para que não falte azeite, para que não falte essa luz para os seus caminhos, nem para os seus passos, é que você precisa estudar a sua Bíblia, conhecer a sua Bíblia e principalmente conhecer o Deus que está por trás dela. Né? Então, que Deus abençoe e que vocês continuem abençoados. Amém. Jô, você quer falar alguma coisa, Jô? Sim, só agradecer a todos vocês. Muito obrigado por ter estado conosco até esse tempo, esse momento. Espero que possa ter sido edificante. E reforçar aqui, pessoal, se vocês ainda não são, né, inscritos nos nossos canais, por gentileza, com amor, que vocês possam se inscrever, deixar o seu like, compartilhar essa live. Ou então nós vamos orar. Porque tipo assim, o nosso objetivo, creio que tanto o meu quanto o do Carlinhos e dos nossos irmãos aqui, não é só simplesmente que o canal cresça. A gente quer compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E a gente entende que o Evangelho, aquilo que eu vivo com Deus, ele precisa ser compartilhado. Então, quanto mais você nos ajuda, né, mais a gente consegue abençoar mais pessoas na nossa humildade e simplicidade. A gente só quer levar o nome de Deus o mais alto que a gente puder. E a gente entende que a gente consegue fazer isso quando tem pessoas para nos ajudar e somar junto com a gente. E você aí do outro lado ajuda, né, se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando like. E assim a gente se mantém inspirado para continuar em frente. E eu quero encerrar com uma frase. Nós iniciamos aqui esse debate falando a respeito do importante ser do que fazer. Então, assim, o Apocalipse, as revelações, tudo aquilo que está ali, são para aqueles que são em Deus, não somente para aqueles que querem fazer. Porque o mais importante é ser do que fazer. Quando você e você começa a fazer, há respaldo naquilo que você faz, porque você partiu de um lugar que você tem todas as condições de ser sustentado quando você está em evidência. Então, mais importante do que fazer para Deus é ser algo em Deus. Muito bem. Obrigado, Matheus. Obrigado, Josi. Obrigado, Anderson. E aí, sábado que vem não tem podcast. A gente volta, sabe, o ar de caça. E aí a gente volta no estilo entrevista e os debates. A gente vai fazer a parte do nosso entrevistado. Vai ser o pastor William Leal Mendes. O seminário vai ser transmitido, então vai se ser você não tiver, vai ser na parte da noite? Da noite, só à noite. Então você pode acompanhar aí pelos canais e pelas redes, né, que vai ter atividade. Isso aí. Convocando. Você quer conhecer esse pessoal aqui da mesa? Né? Quer tirar uma foto com a gente? Esteja no seminário Harpa e Taça. Você vai ter o prazer de estar conosco e dividir a nossa alegria em Cristo. Brincadeira, pessoal. Tchau, Deus abençoe e até a próxima. Fomos!